Na dolorosa história do século XX, a morte da princesa Diana em 1997 continua sendo uma cicatriz que nunca cicatrizou nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. O terrível acidente de carro em Paris não só tirou a vida de um ícone mundial, apelidada de Princesa do Povo, mas também deixou um vazio impreenchível no coração daqueles que a amavam. Quase 3 décadas depois, a memória de Diana permanece viva. Questões sobre a causa de sua morte ainda assombram e as controvérsias sobre seu legado nunca diminuíram. Nesse contexto, uma voz inesperada quebrou o silêncio, abalando o mundo inteiro. A do cirurgião que lutou para salvar a vida de Diana naquelas horas fatídicas no Hospital Pitié-Salpêtrière finalmente se pronunciou. Seu relato não só chocou o público como também despertou emoções complexas, desde o horror pelos detalhes nunca antes revelados até o medo persistente sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Esta história não é apenas um conto médico ou trágico, mas uma jornada de verdade, responsabilidade e lições profundas de um evento que mudou tudo. Diana Frances Spencer entrou na vida pública como uma princesa de contos de fadas, com seu casamento em 1981 com o príncipe Charles, que mais tarde se tornou o rei Charles III. Seu sorriso radiante, charme natural e coração caloroso cativaram o mundo. Mas por trás dessa auréola há uma vida tempestuosa. O casamento de Diana e Charles rapidamente desmoronou, ofuscado pelo distanciamento, pela discórdia e pela pressão da família real. Quando se divorciaram em 1996, Diana se tornou um símbolo de independência, compaixão e luta pelos esquecidos. Ela viajou pelo mundo, abraçando pacientes de AIDS quando a doença ainda era estigmatizada, caminhando por campos minados em Angola para pedir paz e usando sua voz para dar esperança aos que não têm voz. Mas essa fama se torna um fardo. Os paparazzi seguiam cada passo dela, transformando a vida de Diana numa corrida sem fim. Cada momento dela, de viagens de caridade a encontros privados, é exposto à câmera, como se ela não tivesse mais domínio sobre sua vida. Em 31 de agosto de 1997, o mundo ficou chocado ao saber que Diana havia morrido em um terrível acidente de carro em Paris. O Mercedes que transportava ela e seu namorado Dodi Fayed foi perseguido por uma multidão de paparazzi. No túnel Ponte de El Alma, o motorista Henry Paul perdeu o controle e o carro bateu em um pilar de concreto em alta velocidade. Diana, Dodi e Henry Paul foram mortos. Apenas o guarda-costas Trevor Hayes Jones sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. A notícia do acidente se espalhou como fogo, deixando milhões de pessoas ao redor do mundo em luto. Buquês de flores, velas e cartas foram colocados em frente ao Palácio de Kensington, formando um mar de lembranças, como se o mundo inteiro estivesse tentando se despedir da mulher que tocou seus corações. Mas junto com a dor a pergunta sem resposta. Quem é responsável pela morte de Diana? Os paparazzi, com sua perseguição implacável, a colocaram em perigo? Ou há forças secretas por trás disso, como muitas teorias da conspiração têm circulado? Investigações oficiais concluíram que o acidente foi resultado de direção embriagada e excesso de velocidade, mas as suspeitas continuam a assombrar o público. A morte de Diana foi mais do que apenas um evento de imprensa. Foi um choque emocional, um lembrete da fragilidade da vida e do preço da fama. Nas horas seguintes ao acidente, quando Diana foi levada às pressas para o Hospital Pitié-Salpêtrière, a equipe médica, liderada por um cirurgião talentoso, lutou incansavelmente para salvar sua vida. Mas apesar de todos os esforços, Diana não conseguiu sobreviver. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal para sua família e amigos, mas também uma derrota dolorosa para aqueles que tentaram salvá-la. Durante anos, o cirurgião que esteve na vanguarda da luta de Diana pela vida permaneceu em silêncio. Ele evitou a mídia, recusou entrevistas e viveu uma vida privada, carregando memórias e emoções que poucos conseguiam entender. Mas em 2025, ele repentinamente quebrou o silêncio, revelando detalhes nunca antes vistos das últimas horas de Diana, revivendo memórias dolorosas e chocando o mundo. Em uma entrevista exclusiva em 2025, o cirurgião que foi uma das últimas pessoas a lutar para salvar Diana compartilha sua história. Sua partilha não foi um discurso cuidadosamente preparado.
é uma torrente de emoções, tanto sinceras quanto dolorosas. Ele contou o momento em que recebeu uma ligação de emergência do hospital, quando foi informado que um paciente VIP estava sendo trazido em estado crítico. Quando chegou ao pronto-socorro e viu Diana, ele imediatamente percebeu que não se tratava de uma paciente comum. Ela era o ícone de uma geração, a mulher que o mundo amava. Mas naquele momento, ele não teve tempo para pensar na reputação dela. Ele e sua equipe médica correram para lutar pela vida dela, lidando com os ferimentos graves que Diana sofreu no acidente. Ele detalhou seus esforços na sala de cirurgia, enquanto tentava reparar danos internos e controlar o sangramento grave de Diana. Ele contou sobre a tensão na sala de cirurgia, quando cada segundo era uma corrida contra a morte. Ele e seus colegas usaram todas as habilidades e os equipamentos médicos mais modernos possíveis, mas a condição de Diana continuou a piorar. Ele revelou que, em seus momentos finais, percebeu que não havia esperança. Quando ele anunciou a hora da morte de Diana, toda a sala de cirurgia ficou em silêncio, exceto pelos soluços silenciosos de algumas enfermeiras. Foi um momento que ele nunca esqueceria, um momento em que sentiu que havia falhado, mesmo sabendo que ninguém poderia ter feito mais do que sua equipe havia feito. A parte mais chocante do depoimento do médico foi sua revelação do medo que sentiu após a morte de Diana. Ele admitiu que, durante anos, viveu com o pensamento obsessivo de que a morte dela não foi um mero acidente. Teorias da conspiração, desde membros da realeza supostamente orquestrando o acidente até suspeitas de interferência de forças secretas, surgiram em sua mente. Ele disse que havia noites em que ficava acordado, imaginando se havia perdido alguma coisa na sala de cirurgia, se havia algo em comum na condição de Diana que ele não havia notado. Ele também revelou que, após o acidente, recebeu ligações e cartas anônimas, o que o fez suspeitar de que, nos anais da história moderna, poucos eventos deixaram uma marca tão profunda quanto a trágica morte da princesa Diana em 1997. O catastrófico acidente de carro em Paris não apenas extinguiu a vida de um ícone global, reverenciado como a princesa do povo, mas também lançou uma longa sombra de pesar e especulação que persiste até hoje. Quase 3 décadas depois, a memória de Diana permanece vívida, sua perda ainda é uma fonte de tristeza coletiva, e as questões em torno de sua morte continuam a alimentar debates e teorias da conspiração. Diante desse cenário, uma revelação surpreendente surgiu em 2025, abalando o mundo com sua intensidade crua. O cirurgião que lutou incansavelmente para salvar a vida de Diana nas horas frenéticas no hospital Pitié-Salpêtrière finalmente quebrou o silêncio. Seu relato, repleto de detalhes até então não revelados, chocou o público, reacendendo memórias daquela noite fatídica e evocando uma complexa trama de emoções, horror diante da brutalidade da tragédia, medo enraizado em incertezas persistentes e uma sensação assombrosa do que poderia ter sido. Esta narrativa transcende os limites de um procedimento médico ou de uma tragédia real. É uma exploração profunda do dever, da humanidade e das lições duradouras extraídas de uma perda que remodelou o mundo. Diana Frances Spencer surgiu aos olhos do público como uma princesa de conto de fadas. Seu casamento em 1981 com o príncipe Charles, agora rei Charles III, cativou bilhões com seu esplendor. Seu sorriso radiante, sua graça natural e seu coração compassivo a tornaram querida por pessoas em todo o mundo. No entanto, por baixo da superfície brilhante, havia uma vida repleta de turbulências. Seu casamento com Charles se desfez em meio ao distanciamento, à discórdia e às pressões implacáveis da vida real. Na época do divórcio, em 1996, Diana havia se transformado em um símbolo de resiliência, empatia e defesa dos marginalizados. Ela viajou o mundo, acolhendo pacientes com AIDS em uma época em que o estigma era galopante, caminhando por campos minados em Angola para defender a paz e emprestando sua voz aos silenciados pela sociedade. No entanto, sua fama teve um custo alto. Paparazzi a perseguiam em cada movimento, transformando sua vida em uma busca incessante. Cada momento, fosse uma missão beneficente ou um passeio particular, era capturado pelas lentes, privando-a de autonomia e privacidade.
Em 31 de agosto de 1997, o mundo foi abalado pela notícia da morte de Diana em um terrível acidente de carro em Paris. O Mercedes que a transportava e seu companheiro, Dodi Fayed, foi perseguido por uma multidão de paparazzi. No túnel Ponte de El Alma, o motorista Henry Paul perdeu o controle e o veículo bateu em um pilar de concreto em alta velocidade. Diana, Dodi e Henry Paul pereceram, restando apenas o guarda-costas Trevor Hayes Jones, ainda que com ferimentos graves. A notícia se espalhou como fogo em palha, mergulhando milhões em luto. Flores, velas e cartas sinceras se acumularam do lado de fora do Palácio de Kensington, formando um mar de homenagens enquanto o mundo se debatia com a perda de uma mulher que tocou inúmeras vidas. No entanto, junto com a dor, surgiram perguntas. Quem foi o culpado pela morte de Diana? Teria a perseguição implacável dos paparazzi a levado ao limite? Ou estariam forças obscuras em ação, como sugeriam as teorias da conspiração? As investigações oficiais concluíram que o acidente foi causado por um motorista bêbado e excesso de velocidade, mas as dúvidas persistiram, alimentando o ceticismo e a tristeza do público. A morte de Diana foi mais do que uma manchete. Foi um terremoto emocional, um lembrete contundente da fragilidade da vida e dos perigos da fama. Logo após o ocorrido, enquanto Diana era levada às pressas para o hospital Pitié-Salpêtrière, uma equipe de profissionais médicos, liderada por um cirurgião habilidoso, travou uma batalha desesperada para salvá-la. Apesar dos esforços exaustivos, Diana sucumbiu aos ferimentos. Sua morte não foi apenas uma perda pessoal para sua família e amigos, mas também um golpe devastador para aqueles que lutaram para mantê-la viva. Durante anos, o cirurgião responsável por esse esforço permaneceu em silêncio, evitando a atenção da mídia e se refugiando em uma vida de reflexão silenciosa, carregando o peso das memórias daquela noite. Em 2025, no entanto, ele decidiu falar, revelando um relato angustiante de sua tentativa de salvar Diana, comovendo o mundo com revelações que reabriram velhas feridas e suscitaram novas perguntas. Em uma entrevista profundamente comovente em 2025, o cirurgião que liderou o esforço para salvar Diana compartilhou sua história, quebrando décadas de silêncio. Suas palavras não foram uma declaração polida, mas uma pura efusão de emoção, marcada pela sinceridade e angústia. Ele relatou o momento em que recebeu uma ligação urgente do hospital, alertando-o sobre um paciente VIP gravemente ferido. Ao chegar ao pronto-socorro, deparou-se com a visão de Diana, uma mulher cujo rosto era conhecido no mundo todo, agora frágil e destroçada. Naquele instante, sua fama desapareceu. Ela era uma paciente, e seu único foco era salvar sua vida. Ele descreveu o caos na sala de cirurgia, onde ele e sua equipe trabalharam contra adversidades intransponíveis, lidando com a gravidade dos ferimentos de Diana, hemorragia interna maciça e danos catastróficos a órgãos sofridos no acidente. Ele detalhou os esforços frenéticos para estabilizá-la, empregando todas as técnicas e ferramentas à disposição. A sala fervilhava de urgência, cada decisão uma corrida contra o tempo. Ele falou de momentos em que a esperança vacilou, apenas para se extinguir com a deterioração do estado de Diana. Apesar da habilidade e determinação, a equipe enfrentou uma batalha invencível. Quando ele finalmente anunciou a hora da morte de Diana, um silêncio pesado tomou conta da sala, quebrado apenas pelos soluços abafados de seus colegas. Aquele momento, disse ele, ficou gravado em sua memória, uma profunda falha não de habilidade, mas de circunstância, um lembrete dos limites da medicina diante de tamanho trauma. Seu relato não foi meramente um relato clínico, foi uma história humana, repleta do peso da responsabilidade e da dor da perda. O que mais chocou o mundo foi sua admissão do medo que o assombrou nos anos que se seguiram à morte de Diana. Ele confessou ter sido atormentado pela possibilidade de que a morte dela não tivesse sido um simples acidente. Teorias da conspiração, alegando envolvimento da realeza ou intervenções obscuras, o atormentavam, apesar da falta de evidências. Ele revelou noites sem dormir repassando a cirurgia, questionando se havia perdido um detalhe crítico ou se fatores externos influenciaram o resultado. Mais perturbador ainda,
ele revelou ter recebido ligações e cartas anônimas nos meses seguintes ao acidente, mensagens enigmáticas que alimentaram sua paranoia. Essas experiências o levaram a questionar se, involuntariamente, ele fazia parte de uma narrativa maior, um peão em uma história que não conseguia compreender completamente. Seu medo não era apenas pessoal. Refletia um mal-estar mais amplo sobre a verdade por trás da morte de Diana, uma verdade que ele temia que nunca viesse à tona. Seu estado emocional durante e após aquela noite foi um mosaico complexo de dever, desespero e pavor persistente. Na sala de cirurgia, ele era movido pela adrenalina e pela determinação profissional, reprimindo sentimentos pessoais para se concentrar na tarefa. No entanto, por baixo desse verniz, ele sentia o peso esmagador de saber quem Diana era, não apenas uma paciente, mas uma mãe, uma humanitária, um símbolo. Após a morte dela, a dor tomou conta, agravada pela culpa por sua incapacidade de salvá-la. Ele descreveu momentos de isolamento, quando se afastou de colegas e familiares, incapaz de expressar a profundidade de sua tristeza. O luto público, embora fosse uma prova do impacto de Diana, intensificou sua sensação de fracasso, pois ele sentia os olhos do mundo sobre ele, questionando silenciosamente por que ele não podia fazer mais. Com o tempo, essa dor se transformou em medo, à medida que as teorias da conspiração e as ameaças anônimas corroíam sua sensação de segurança, deixando as voltas com dúvidas sobre seu papel e os eventos daquela noite. As revelações do cirurgião tiveram consequências de longo alcance, repercutindo na sociedade e reacendendo os debates sobre a morte de Diana. Seu relato provocou um novo escrútinio.